Paz do Senhor, igreja. Amém. Todos bem, digam amém mais forte. Amém. Glória a Deus. Que privilégio estar aqui. Agradeço ao meu Deus por ter me dado vida e saúde para estar aqui. E agradecer também ao pastor Valdemar pelo convite. Pastor Osias mesmo. Eu confundo Osias com Osiel. Às vezes eu vejo Osias, chamo Osias de Osiel, às vezes eu vejo Osiel, chamo Osiel de Osias, confundo. Alegria estar aqui. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos cantar aquele corinho? A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar. Com o quê? Pode sair do teu lugar, abraça teu irmão. Minha vida Jesus já transformou. Sai do teu lugar, abraça teu irmão. Com a paz do Senhor, se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperta a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperta a minha mão. Minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Minha vida Jesus já transformou, posso te saudar. Tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Glória a Deus. O pastor pediu para me cantar também. Eu não peguei uma virose esses dias, eu não estou muito bem, não. Vamos tentar cantar? Não pode tocar. Se isso não for amor, acho que dó maior. Já cantaram esse louvor aqui? Não, né? Toda a igreja cantar? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só de feito no Golgotá. Pra quê? Se isso não for amor,
isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Imagina se não fosse o Senhor, onde você e eu estaríamos. Imagina se não fosse a misericórdia do Senhor. Você já agradeceu a Deus por tudo hoje? Pelo fôlego de vida? Faça assim, ó, respira bem fundo. Sabe quem te deu isso? Deus. Você já agradeceu a Ele por isso? Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já nos teriam destruídos. Mas pela grande e infinita misericórdia do Senhor, estamos aqui. Glória a Deus. Isso é motivo de nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Alegria estar aqui com os irmãos. Meu amigo Adelino, muito tempo trabalhando juntos ali, né? Fazendo produção musical. Xande também gravou ali. Xande, Renato. Deixa eu ver quem mais aqui. Pastor Valdemar, que já falou. E o Adelino sempre acompanhando ali. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a carreira hoje. Quantos tem uma carreira aqui? Vamos ver. Ninguém não entendeu ainda, né? O evangelista Gerias, congrega conosco ali na sede, no Templo Central. Quantos tem uma carreira aqui? Levante a mão. Ô, irmão Josias, não cantei o hino seu, hein? Talvez no finalzinho, se eu conseguir, eu vou cantar. Vamos ler Hebreus capítulo de número 12, os versículos 1 e 2. E o versículo de número 2, somente a parte A. Hebreus capítulo de número 12, e os versículos de número 1 e o versículo de número 2, somente a parte A. Quantos encontraram, digam amém. Os que não encontraram, digam só mais um pouquinho. Tem uns dois ali. Glória a Deus. Vamos ler? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quero que vocês repitam comigo essa última parte do versículo 1. Deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Com que? Com a paciência, todos, com paciência a carreira que nos está proposta. Quem está correndo agora aqui? Vamos ver. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos sempre correndo. De uma forma ou de outra estamos correndo. Talvez em um sentido figurado, correndo atrás dos nossos objetivos, correndo atrás dos nossos sonhos. Eu creio que todos aqui têm sonhos e todos estão correndo atrás dele. Todos têm um objetivo e todos estão correndo atrás desse objetivo. Uns estão correndo rapidamente, né, Xande? Outros estão correndo meio termo, outros estão correndo bem devagar, quase parando, mas estão caminhando, estão correndo. E a nossa trajetória de fé nos impõe enormes desafios, sim ou não? Enormes desafios. E
devido a esses desafios, devido a as adversidades que nós encontramos durante toda essa carreira, essa corrida, muitos ficam, às vezes, pensando: será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir o meu objetivo? E, infelizmente, muitos destes desistem da carreira. Na visão bíblica, o desafio é uma oportunidade divina de crescimento espiritual. E em meio a essa carreira, nós temos que ter persistências. Temos que ser resilientes. Nós temos que persistir em nossos sonhos, para que possamos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Se eu perguntar aos irmãos aqui, os obreiros, todos dirão: estou caminhando para o céu. Estou nesta carreira. E em meio a essa carreira nós temos que ter persistência, como eu já disse. E a persistência na ótica bíblica é a prova do compromisso com a fé, mesmo em meio às dificuldades. Outro detalhe importante na carreira: temos que ter propósito. Se eu perguntar para alguém aqui, todos têm um propósito. Nós fazemos propósitos, só que na maioria das vezes nós não cumprimos o propósito. Na metade do propósito nós queremos desistir. Nós queremos parar. Porque quando nós estamos correndo, quando nós estamos nessa carreira proposta, nós temos os desafios e os contrapontos. Às vezes nós queremos parar porque nós estamos cansados de correr, talvez cansados de caminhar. Talvez alguém aqui está estagnado, parado em meio ao caminho. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: na sua frente está Jesus de Nazaré, aquele que não desiste de você, aquele que não deixa você parar se você estiver na presença dele. Só você que está sentindo ele aqui nessa noite, levante a tua mão e glorifique o nome dele. Nós estamos nessa carreira. Quantos já tropeçaram, já caíram, porém se levantaram? Estão continuando a correr essa carreira maravilhosa. O segredo é não parar. Diga para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado aí, diga para ela ou para ele: o segredo é não parar. Diga bem forte: o segredo é não parar. E o propósito à luz da Bíblia é viver em sintonia com os planos de Deus, confiando que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Esta referência está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Já nos versículos que lemos, o autor de Hebreus dá uma continuidade às suas palavras no capítulo 11, onde ele cita vários personagens do Antigo Testamento que permaneceram na fé mesmo a grandes desafios, a grandes provas. E logo no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Depois ele continua falando sobre o início da criação e citando personagens que alcançaram testemunho. É como se ele estivesse aqui nesse culto. Nós estamos relembrando os louvores antigos que marcaram época. E Paulo agora começa a lembrar dos nossos antepassados, na qual tiveram testemunhos maravilhosos, que alcançaram a misericórdia de Deus, que continuaram na persistência até chegar no seu alvo, até chegar no seu objetivo. Deus manda dizer para ti nesta noite, meu irmão, minha irmã: não parem em meio, aleluia, à carreira, porque o seu objetivo está quase sendo alcançado em nome de Jesus.
E ele continua contando os testemunhos daqueles personagens. Ele continua falando aos irmãos, falando de Abraão, falando de Josué, falando de Davi, continua falando daqueles personagens que alcançaram a misericórdia de Deus. E quando ele fala, cita sobre a fé de Abraão, dentre esses personagens da qual ele cita, ele fala de Abraão, que recebeu um chamado de Deus para essa carreira que está proposta. Abraão obedeceu à voz de Deus sem conhecê-lo, sem saber para onde ia, mas ele tinha certeza de uma coisa: aquela voz era forte. Ele sabia que algo maravilhoso poderia acontecer na sua vida se ele obedecesse àquela voz. Imagina um de nós sem conhecer Deus e começa a ouvir uma voz que ainda não conhece, e essa voz começa a dizer: olha, tem uma carreira proposta para ti, eu tenho um caminho novo para você, eu tenho uma nova vida para você. Imagine acontecer isso e você ficar: mas será que eu estou ficando louco ouvindo essa voz? Como o meu testemunho, da qual aconteceu comigo quando eu ainda era adolescente. Eu estava em um campo de futebol jogando bola e de repente eu ouvi uma voz dizendo: seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui. Eu ouvi a voz. Eu não conseguia entender. Aí de repente meus amigos jogaram a bola para mim, deixei a bola passar e pensando naquela voz. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando meio maluco ou louco? Aí eu pedi licença e saía. Da mesma forma acontecia quando eu estava em alguma festinha lá na escola. Eu ouvia a voz e parava. Saía as pessoas preocupadas comigo, pensando: o que tem com o João? Será que está passando mal? E eu não falava para ninguém, mas eu ouvia essa voz. Essa voz era a voz de Deus me chamando para uma grande carreira. Cadê os que foram chamados aqui por Deus? Levante a mão. Cadê os que foram chamados aqui para uma grande carreira? Dê um glória a Deus bem forte para o Senhor. Você foi chamado e eu fui chamado. Depois eu comecei a ter visões. Nesse chamado eu comecei a ter visões. Eu não conseguia entender nada. Não tinha parente nenhum crente. E de repente eu sentava e começava a ver num quadro, como se fosse um quadro, uma tela. Eu já bem adulto, com as vestes todas salpicadas de lama, sujeira. E eu ouvindo aquela voz, e aquela voz me fazia guiar numa montanha bem alta. Chegava no topo daquela montanha, vi uma água cristalina e me lavava por dentro e por fora. As minhas vestes ficavam brancas. Lavava meu rosto, minhas mãos, meus pés, meu corpo ficavam brancos. E de repente eu ouvi uma voz e dizia: eu tenho uma carreira, eu tenho um caminho para você seguir. E me entregava um livro da capa preta, que hoje eu entendo que é a Bíblia Sagrada. Esse é o novo caminho que Deus tinha para mim. Esse é o novo caminho que Deus tem para você. Levante a mão e glorifique esse Deus maravilhoso. Ele me entregava aquele livro. Eu descia aquela montanha. Eu entendia tudo o que ele assinalava para mim. E dizia: quando você encontrar pessoas, virão muitas pessoas nesse caminho, nessa carreira, e você vai falar da minha palavra. Eu descia aquele morro, vinha muitas pessoas, centenas e mais centenas de pessoas num caminho. E muitas delas me seguiam, outras não. Quando eu olhava em direção para o caminho onde eu estava seguindo, preste bem atenção. É forte isso aqui. Eu não entendia nada, não conhecia nada do que era a Bíblia, do que era Deus. E eu via um trono enorme em cima.
E milhares e milhares e milhares de pessoas incontáveis estavam diante daquele trono e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu caminhava para aquele caminho, naquele caminho, atrás desse caminho, melhor dizendo, aquelas pessoas que não aceitavam aquele meu conselho. Havia um precipício em chamas, e as pessoas não poderiam evitar que caíssem lá dentro. E aquelas pessoas pediam socorro, mas não podiam sair mais. Aquelas pessoas queriam voltar para o caminho, mas não conseguiam mais. Oh, aleluia! O Senhor está aqui nesta noite, dizendo para você: não pare em meio ao caminho. Não pare em meio ao caminho. Prossiga. 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 Está difícil? Não pare. Não está conseguindo mais caminhar? Ore. Mas o importante é não parar. O importante é não parar. Jesus está às portas e em breve vai buscar a sua igreja. Você crê? Diga para o teu irmão: você crê? Você está preparado para esse dia? Está preparado para esse dia? Sabia que pode ser hoje? Pode ser hoje, a qualquer momento. Pode ser agora. Você está preparado para isso? Será que os embaraços dessa vida têm deixado você estagnado? Será que o pecado que tão de perto nos rodeia, você está pendendo para ele? A paciência significa virtude que consiste em suportar males de sabores sem revolta ou queixa. Sabe aquele crente reclamão? Quem já ficou perto de um crente reclamão aí? Levante a mão. Aquele crente só vive reclamando. Ou de uma pessoa que só vive reclamando. Uma vez chegou um irmão, ele falou para mim assim: olha, João, hoje eu coloquei Deus na parede. Eu falei assim: rapaz, você está poderoso, hein? Hoje eu coloquei Deus na parede. Se o senhor não me abençoar em tal coisa assim, 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 eu vou parar. Em tudo dai graça, porque essa carreira tem um objetivo, tem uma vitória nessa carreira. Tem uma vitória nessa carreira. Quantos crê? Tem uma vitória nessa carreira. Não deixe que ninguém atrapalhe você nessa corrida. Não deixe que ninguém atrapalhe você em meio ao caminho. Nós estamos falando de caminhada, corrida e carreira. Não tem o mesmo sentido, claro. Apesar de estarem relacionadas à ideia de movimento ou trajetória. Olha só a diferença. Caminhada geralmente faz com tranquilidade, por lazer, exercício, né? Quantos fazem caminhada aqui? Vamos ver. Para a saúde. Opa, tem vários aqui, né? Já a corrida é mais rápida que caminhar, né? A pessoa está acelerada ali, pode ser um exercício também físico. Aí tem muitas pessoas que gostam de competir, né? Uma corrida e tal. Mas a carreira, que é uma trajetória de vida ou profissional, também pode ser usado num sentido figurado para o caminho percorrido em algo. E é justamente o termo que o autor de Hebreus usa. Ele se refere à vida cristã como um caminho a ser percorrido, como uma jornada de fé, com desafios, persistências e propósitos. Imagine se você estiver correndo e não tiver um propósito. Imagine se você estiver correndo e não tiver persistência. A resiliência é fundamental para aqueles que correm nessa carreira. É fundamental. Nós precisamos estar cada dia
aleluia, revestidos. Nós precisamos estar cada dia, aleluia, lendo a palavra do Senhor. Isso vai nos dando forças, Aí tem muitas pessoas que vivem no sedentarismo espiritual. Sabe o que é o sedentário espiritual? É aquele que não gosta de orar, não gosta de ler Bíblia, os cultos para ele são só aos domingos, e vê lá ainda. Sedentarismo espiritual. Lembre que quando Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, as prudentes tinham o quê? O azeite nas suas lamparinas. Sabe o que significa o azeite? O Espírito Santo de Deus. Não pode faltar na sua vida. Reparou que o mundo está uma confusão? Está uma confusão nesse mundo. As pessoas correndo de um lado para o outro, sem solução em algumas áreas, e praticamente quase todas, né? As pessoas sem saber, sem entender o que está acontecendo, correndo de um lado para o outro, mas a nossa carreira, a nossa trajetória de vida em Deus, não está baseada em um presidente melhor, não está baseada em um governador melhor, não está baseada em um prefeito melhor. A nossa carreira está baseada em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nós estamos esperando. E a qualquer momento Ele pode vir. A qualquer momento Ele pode vir. Oh, aleluia. A carreira também é uma missão ou um chamado individual que cada cristão deve cumprir com perseverança. Como se fosse uma longa corrida onde a vitória é manter-se firme até o fim. Existe uma heresia sendo semeada aí, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. E alguns, infelizmente, nessa carreira, já param cedo demais. Começa a correr e para. Outros estão caminhando uma carreira mais longa. E outros estão correndo com paciência e esperança. A igreja tem esperança. Qual a sua esperança, irmã? Irmão, qual a sua esperança? Qual a sua esperança? Quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 13 a 18, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Só você que tem essa esperança, levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Estamos correndo para isso. Estamos nessa carreira e não podemos parar. Os desafios são grandes, as provações são grandes,
Mas nós temos certeza de uma coisa, que quando chegarmos, será descanso eterno. Será um descanso eterno. Isso te alegra? Isso te alegra? E nesse descanso eterno, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, violência, guerras, nada disso haverá. Nada disso mais haverá. Quantas provações, quantos choros você tem na sua vida, as madrugadas, somente você e Deus. Mas nesta carreira que está proposta, Jesus está com você, Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos. Aquele que nos chamou para essa carreira não nos abandona. O teu amigo pode te abandonar, os seus parentes podem te abandonar, as pessoas podem te abandonar, o teu irmão pode te abandonar, mas tem um que está com você, que não te abandona, meu irmão. Alegre-se o teu coração. Você pode sentir a presença dele aí. Levante a tua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. E quando nós chegarmos ao fim dessa carreira, nós iremos cantar: lá verei meu Pai. Cante. Lá verei minha mãe, lá verei Isaque. Lá verei Abraão e também lá verei meu Jesus. E Paulo dizendo aos Tessalonicenses: não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. A Covid-19, o pastor Gerias, levou muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos amigos, parentes. Aleluia. Levou muitos. É isso que Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, dos que já dormem. Porque eles entendiam que morreu, agora não vai subir no arrebatamento. Acabou-se a esperança. Aí Paulo diz para ele: olha, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nas nuvens. A encontrar o Senhor Jesus nos ares. O nosso encontro com Jesus vai ser nos ares. E quando nós chegarmos no nosso objetivo, nós viveremos 7 anos as bodas do Cordeiro. Isso te alegra? Isso te alegra? A nossa passagem aqui, minha irmã, meu irmão, é curta. É curta. É como um vapor. Muito curta. Parece que ontem nós estávamos esperando o final do ano, né, Renato? Parece que ontem nós estávamos esperando 2026. Parece que esses dias, ontem, já passou o final do ano, chegou o ano novo. Já estamos finalizando o segundo mês do ano de 2026. Isso te alegra ou te assusta? Hã? Se alegra, diga amém. Quem se assusta com isso? Levante a mão, vamos ver. Não tem ninguém, né?
Sabe por quê? Porque você tem esperança. Você tem esperança. Da forma que o mundo está hoje, você acha que tem melhora? O mundo em todos os aspectos está terrível, está caminhando para baixo. Mas a igreja continua caminhando para cima. A igreja caminha para cima. As notícias que vocês ouvem nas mídias talvez te assusta, igual como a inteligência artificial, né? Está assustando muita gente. E cada vez que passa esses dias, cada vez que eu ouço essas notícias, a minha fé e uma alegria arde em meu coração em saber que a Bíblia está se cumprindo. Tudo que Jesus falou está se cumprindo. Eu creio que nós estamos vivendo o princípio das dores. E nessa trajetória que nós estamos vivenciando, Jesus pode voltar a qualquer momento. A vinda de Jesus é iminente. Não precisa assim que algumas coisas venham a acontecer, mas os acontecimentos futuros, finais, é atrelado ao que nós estamos vivendo hoje. Essas guerras, rumores de guerras, pestes, quantas doenças. Já surgiu um novo vírus na Índia, e surgindo mais e mais. E as pessoas preocupadas. Os países parece que não se entendem mais. Não há aquele entendimento entre a elite global. E muitas pessoas estão se assustando com isso. As coisas ficando cada dia mais difíceis. Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Aleluia. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Se eu for contar toda a minha história aqui, antes de conhecer o meu Deus, também vi essa cidade, sem saber que existia uma cidade celestial me esperando. Existe uma cidade, eu quero ir para lá. Você quer ir para lá? Pergunta para o teu irmão, você quer ir para essa cidade? Então continue nessa carreira. Diga para ele, não pare. Agora fala mais alto no ouvido dele, não pare. Fala assim para ele, eu quero te ver lá. Se vire e dá seus pulos, eu quero ver você lá. Tem uns aqui que estão falando que não quer ir, mas hoje não. Como o pastor Maxwell sempre diz, né? Nós temos uma senha, né? Uma senha. E nós temos um selinho aqui atrás, aqui, ó. Pode sentir, nós temos um selinho aqui atrás, aqui, ó. Ó, tem uns que colocaram aí, ó, prazo de validade. Você não consegue ver, né? Não consegue ver esse prazo de validade. Eu também quero viver mais um pouquinho, né? Ah? Sim. Paulo diz assim que... Como é que é o viver? Isso. Ele fala, o viver é ganho. O viver é Cristo. Quero te convidar você aqui à frente. Quero orar por você. Vamos orar juntos? Caso você queira vir. A carreira está difícil? Vem aqui em nome de Jesus. Vem. Jesus vai te fortalecer nessa carreira.
O segredo é não parar. O segredo é continuar. Ser persistente. Pode vir em nome de Jesus. Tem alguém aqui que não é crente? Acho que todos são crentes, né? Tem alguém que não é crente? Levante a mão assim, ó. Acho que todos, né? Todos são crentes, né? Tem mais alguém para vir? Senhor, vem estar junto a mim. Não quero ficar sozinho. As lutas são tantas, Senhor. Segure meus passos divinos. Eu vou ser fiel ao Senhor, mas quero que me auxilia. Mostrastes pra mim, ó Senhor, teu caminho perfeito que eu não sabia. Quem sabe cante. Olha pra mim que sou fraco, Senhor, vem estar no meu. Aleluia. Sei que esta vida é pesada, é longa a estrada, seguro em minhas mãos. Tem mais alguém para vir? Tem mais alguém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer o seguinte, abraça com teu irmão, você que veio à frente aqui, abraça com, é como se estivesse orando por ele também, você intercedendo por ele também. Pai querido que estás no céu, na tua presença nós estamos aqui nesta noite gratos a ti, pela tua grande e infinita misericórdia. Deus, obrigado por este momento, ó Deus, que a sua igreja reúne aqui nesta noite. Oh, remandei, que arabashuriandahai. Remandarai, que arabashuriandahai. Deus, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Vai dando força aos teus filhos, ó Pai. Os que vieram aqui à frente que precisam, Senhor, a cada dia mais da tua presença. Pai, tenha misericórdia, vai dando forças a ela, a ele agora neste momento. Vai dando forças agora, Jesus. Vai restaurando, ó Pai, aleluia, os ânimos. Vai renovando as forças. Vai dando forças ao teu filho agora neste momento, ó Pai. Renova as forças. Vai dando vida, Senhor. Vai repreendendo toda sorte de mal. Joga por terra todo o mal em nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Pai, que vier à frente do teu filho, vai jogando por terra, para que ele possa continuar nessa carreira maravilhosa, nesta caminhada maravilhosa. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a tua volta. Vai alegrando o coração daquele que está triste. Vai dando vida, Pai. Vai dando ânimo. Vai jogando por terra todo mal em nome de Jesus. Vai dando forças à tua igreja, Pai. Vai jogando por terra todo mal. Vai fortalecendo os músicos, obreiros. Vai fortalecendo as crianças, as irmãs do ciclo de oração. Vai, Senhor meu Deus, renovando a mocidade, os adolescentes. Vai renovando os irmãos, a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa. A vitória de todo aquele que está em ti. A vitória de todo aquele que está em ti, está firmada em ti. O Senhor é a rocha. O Senhor é a rocha. E nós estamos firmados em ti, Pai. Dou graça a ti por tudo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço, teu irmão, diga para ele: a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus.